E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então vamos fazer o exercício 7.25 do livro de Contabilidade Introdutória dos professores da FEA da USP. Neste exercício, o enunciado diz assim, a empresa Patotinha Limitada dedica-se à comercialização de vidros temperados para automóveis. Seu exercício social é encerrado semestralmente. Em 31/5 de apresentava o saldo das seguintes contas em seu balancete de verificação. Em reais mil, né? Em reais, né? Capital, 1.150.000. Depósitos bancários, 180.000. Fornecedores, 360.000. Notas promissórias descontadas, 100.000. Encargos a apropriar, né? 24.000 de notas promissórias. Aplicações financeiras no curto prazo, 50.000. Clientes, 400.000. Mercadorias, 600.000. Custo das mercadorias vendidas, 3.500.000. Edifícios, 1 milhão. Móveis e utensílios, 600.000. Depreciação acumulada de edifícios, 220.000. Depreciação acumulada de móveis e utensílios, 150.000. Receita de vendas, 5 milhões. Descontos financeiros obtidos, 10.000. Receitas de serviços, 300.000. Despesas de salários, 320.000. Despesas de comissões, 30.000. Despesas de aluguel de equipamento, né? 500.000. Aluguéis a pagar, 30.000. Despesas de depreciação de móveis e utensílios, 30.000. Despesas financeiras, 1.000. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, 5.000. Despesas gerais, 50.000. Abatimento sobre vendas, 20.000. E despesas de depreciação de edifícios, 20.000. Então eu estou lendo tudo aqui porque como nós vamos chegando no final do livro, quando eu vou escanear lá esses exercícios, aqui é a dobra do livro, então fica com sombra aqui nessa parte, tá? Então eu peço desculpas para você por causa disso, mas é o melhor que eu consegui fazer, tá bom, galera? Mas isso daí não vai ser nada que vai te impedir de resolver o exercício. Então ele te deu algumas contas aqui, então você já sabe. Quando ele te der essas contas, você vai abrir o seu razonete e vai colocar as contas em ativo, passivo e resultado. Então no ativo, olha só as contas que nós vamos utilizar. Vamos utilizar depósitos bancários, aplicações financeiras, clientes, mercadorias, edifícios, depreciação acumulada de edifícios, móveis e utensílios, depreciação acumulada de móveis e utensílios, provisão para crédito de liquidação duvidosa e criaremos a conta também de cheques a cobrar, que iremos utilizar durante o exercício. E no passivo nós teremos quais contas? Teremos capital, fornecedores, notas promissórias descontadas, encargos a apropriar das notas promissórias, duplicatas descontadas, encargos a apropriar das duplicatas, aluguel a pagar e criaremos também as contas de imposto de renda a pagar, lucros ou prejuízos acumulados, reserva legal, dividendos a pagar e reserva estatutária. Já nas contas de resultado, teremos a conta de CMV, que é o custo das mercadorias vendidas, receita de vendas, descontos financeiros obtidos, receita de serviços, despesas de salários, despesas de comissões, despesas de aluguel do equipamento, despesas de depreciação de imóveis e utensílios, despesas financeiras, despesas gerais, abatimento sobre vendas, despesas de depreciação de edifícios, perdas, criaremos também aqui, perdas com clientes e despesas com crédito de liquidação duvidosa e também a apuração do resultado do exercício. Certo? Então já distribuímos nossas contas entre ativo, passivo e resultado. Então podemos continuar com a leitura do nosso exercício para ver o que ele nos pede. Então ele coloca aqui, operações e ajustes. Então ele vai te dar algumas operações aqui, são 8 operações que nós vamos efetuar, né, uma a uma para chegar aqui no resultado do exercício. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo para você efetuar os lançamentos das operações e ajustes, proceder à conciliação bancária em 30/6 efetuar os lançamentos de encerramento e apurar o resultado do período, sabendo que a despesa de imposto de renda é calculada a alíquota de 30% do lucro apurado. Depois ele fala aqui, proceder à distribuição do resultado do exercício da seguinte forma,
5% para reserva legal, 25% para dividendos, 10% para reserva estatutária e o saldo vai ficar lá retido para futuras decisões. Faça uma DRE e um balanço patrimonial. E ele nos fala aqui que o lucro do exercício tem que dar 386.936 e o balanço fechar em 2.625.000. Tá bom? Então agora nós podemos começar aqui os nossos lançamentos, né? Então, no número 1, o que ele fala assim, Ele diz, olha, houve um desconto, né, de 250 mil de duplicatas a receber em 1/6 de X0. Só que ele fala aqui, sendo, desses 250 mil, 150 mil são vencíveis em 30/6 de X0. E 100 mil são vencíveis em 31/7 de X0 a uma taxa de 3% ao mês. Primeiro, vamos observar com essa data aqui, 30/6 de X0. Olha só, quando que ele está falando assim para a gente fazer o que? Um balanço, proceder à conciliação bancária em 30/6 de X0. Ele quer também, para você fazer um balanço patrimonial, em 30/6 de X0. Então, quando você for calcular aqui, esse desconto dessa duplicata, perceba que essa duplicata aqui, de 150 mil, ela já está vencida, certo? Então, nesse prazo que a gente está fechando, ela já venceu essa duplicata. Então, olha lá, vamos para os cálculos. Aqui, vou na minha aba de lançamentos. Então, aqui, olha só, primeiro, como que vai ficar esse primeiro lançamento, que é esse desconto, né, de duplicatas? Então, a gente vai calcular aqui o quanto que foi o desconto dessa duplicata e vamos calcular também quais foram os encargos. Então, olha só aqui, nessa primeira chavezinha. Olha só, o valor líquido recebido. Então, o valor da minha duplicata. A gente viu lá que ela foi uma duplicata no valor de 150 mil. Qual que foi o desconto de juros dela? Olha só, o desconto dela foi de menos 4.500, que seria o quê? São 150 mil vezes 3%, que ele nos disse lá qual que é a taxa de juros, 3%, A duplicata ela começou aqui, em 1/6 e foi até 30/6. Então, quanto tempo que foi? Um mês, né? Então, foi um mês a 3%. Quando você fizer essa conta, você vai ter aqui, o desconto de juros, que neste caso foi 4.500 que foi descontado. Não houve comissão de cobrança do banco, ele não mencionou nada, então 0. Então, qual foi o valor líquido recebido desses 150 mil que eu fui lá e descontei? Então, eu recebi 145.500. Então, eu vim aqui, o lançamento vai ser esse daqui, depósitos bancários, encargos a apropriar a duplicatas descontadas. Duplicatas descontadas é o valor total da sua duplicata, neste caso, 250 mil. O depósito bancário é o que a gente vai ver o quanto que eu recebi antecipadamente. Então, olha só, já descobri que dos 150 mil eu recebi antecipadamente 145.500. Então, eu deixei reservado aqui, 145.500. Tá bom? Vamos lá. Agora nós precisamos calcular o quê? Precisamos calcular a segunda, o segundo valor, que foi de 100 mil, que é vencível em 31/7 de X0. Então, aqui, vou fazer aqui, o segundo cálculo aqui, que está nessa segunda chave. Então, o cálculo do valor líquido recebido. Olha lá, mesma coisa, tem o valor da duplicata, 100 mil. Qual foi o desconto de juros que eu tive? Olha, foi 100 mil, 100 mil vezes 3%, vezes o quê? 2 meses. Aqui, ele está... É 2 meses, é isso mesmo. Começou em 1/6 de X0 e foi até 31/7 de X0. Então, 2 meses. Então, 100 mil vezes 3 vezes 2, né? Vezes 3% vezes 2, você vai ter o desconto de 6 mil. Não houve comissão de cobrança, então 0. Então, qual que foi o meu valor líquido recebido? Olha, desses 100 mil eu recebi antecipadamente 94 mil. Então, eu vou vir aqui, lembra que eu já tinha achado 145.500 mais 94 mil vai te dar os 239.500. Então, eu vou aqui no meu razonete. Então, qual que foi a minha antecipação no meu depósitos bancários? Eu vou lá debitar no meu depósito bancário 239.500. Mas ainda preciso ver aqui, qual que vai ser o encargos
a apropriar das minhas duplicatas. Olha só, já tenho essa informação também. Tenho ela parcialmente, né, no caso. Aqui, ó, a gente já viu que vai ser o quê? 4.500 o encargo. Por que vai ser 4.500 desses 150 mil? Porque já está vencido, certo? Agora eu preciso calcular, nessa outra parcela de 100 mil, qual que vai ser o encargo só referente ao mês 6. Porque nós estamos fechando no mês 6 e essa parcela ela vence só no mês 7, certo? Então a gente já viu que a antecipação ela vai ser de 94 mil. Então agora eu vou calcular qual que foi o custo efetivo da minha operação. Então olha só, eu tenho o capital líquido obtido foi 94 mil, já calculamos. Qual que é o montante que eu vou ter que pagar? 100 mil, certo? O tempo em meses, 2 meses. Então aqui para você calcular essa taxa de juros tem duas maneiras. Ou você vai fazer através dessa fórmula, montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, e vai chegar aqui neste valor. Ou se você tiver uma HP12C, que eu acho que a maioria deve ter aí, né? Então, acredito que 99% de vocês que assistem os vídeos tem. Você vai fazer essa pequena conta. Olha só, então vamos lá. Vamos aqui no nosso simulador da HP12C. Você vai apertar FCLX e vai fazer essa operação aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, 2 e apertar o N, que é o número de meses. Depois, 94 mil. Vai apertar aqui, ó, o CHS para ele ficar negativo e vai apertar como PV. Depois 100 mil e vai apertar aqui, ó, o FV. 0 e apertar o PMT e por fim vai apertar o I. Quando você apertar o I, ó, ele vai te dar aqui a taxa de juros, ó, 3,14, 21, 24, 6, 25, certo? Que é essa mesma taxa de juros aqui. Então você achou a taxa de juros do custo efetivo da sua operação para 100 mil. Agora eu preciso ver aqui, ó, quanto que eu vou pagar de juros ao mês. Então olha só, na data 1/6 de X0 eu devia 94 mil. Quando chegou no final do mês, quanto que eu vou pagar de juros? Olha só, eu vou pagar o quê? 94 mil vezes 3,14, que é essa mesma taxa de juros que eu achei aqui, ó, certo? Então, 94 mil vezes a minha taxa de juros, eu vou pagar um juros no mês 6 de 2.954. Então, o meu saldo devedor ele subiu, ó, vai ser 94 mil mais a minha taxa de juros. E no mês 7, mesma coisa, olha, vai ser o meu saldo devedor do mês 6 vezes a minha taxa de juros. Então, no mês 7 eu vou pagar 3.046. E vou ter que efetuar aqui, ó, o pagamento de 100 mil, que é o meu saldo devedor, aqui é do mês 6, mais essa taxa de juros. Certo? Então aqui, ó, encargos a apropriar de duplicatas, ó, eu já lancei o quanto que eu recebi antecipadamente aqui, ó, no meu banco, certo? Agora eu preciso lançar aqui, ó, encargos a apropriar. Tá dando 10.500. Quem que é esses 10.500? São os 4.500 daqui, ó, da antecipação de 150 mil, mais o que? Mais esses juros aqui, ó, mais o que? 6 mil, certo? 6 mil com mais 4.500 vai dar os 10.500. Então, vamos debitar o que? Vamos debitar aqui, ó, encargos a apropriar das duplicatas. Tá aqui, então, 10.500. Agora eu preciso fazer o que, ó? Preciso creditar o que? As duplicatas descontadas no valor de 250 mil. Então, duplicatas descontadas, 250 mil. Então, eu descontei 250 mil, recebi antecipadamente 239.500 e voltei aqui, ó, encargos a apropriar 10.500. Agora, desses 10.500, eu preciso apropriar o que se refere ao mês 6, certo? Então, olha lá. O que eu preciso fazer? Ó? Então vai ficar o quê? Despesas financeiras a encargos a apropriar das duplicatas. Tá vendo que está dando 7.454? O que é esse 7.454? É os 4.500 do mês 6, referente à antecipação de 150 mil, mais esses 2.954 que refere-se ao mês 6. Então eu só vou apropriar este valor aqui, ó, 2.954 mais 4.500. Então, vamos lá, vamos lançar. Então, eu vou primeiro aqui, ó, em despesas financeiras. Vamos achar aqui, ó, as minhas despesas financeiras. Tá aqui.
vou debitar 7.454 e vou creditar o quê? Encargos a apropriar das duplicatas no valor de 7.454. Certo? Então este foi o item 1. Aí no item 2 ele diz assim, ó, baixa de 10.000 de títulos incobráveis das vendas realizadas no semestre anterior. Então, o que teremos que fazer, ó? Eu vou aqui, ó, vou ver quanto que eu tenho de provisão de créditos de liquidação duvidosa. Olha lá. Aqui, ó, provisão para crédito de liquidação duvidosa. Tá vendo que eu tenho 5.000? Ele tá falando que eu vou ter que dar baixa, ó, porque o cara não me pagou. Então eu vou o quê? Vou debitar aqui, ó, 5.000 nessa provisão para crédito de liquidação duvidosa e vou também aqui, ó, em perdas com clientes. Cadê aqui, ó, perdas com clientes? Vamos achar aqui, ó, perdas com clientes. Também vou debitar 5.000. Então, debitei 10.000. Agora eu preciso creditar o quê? Clientes. Olha lá, tô dando baixa. Cadê minha conta de clientes, ó? 10.000. Não vou mais receber esses 10.000, ó. Antes eu tinha 400.000 para receber, dei baixa em 10.000, ó. Olha quanto que ficou meu direito a receber agora. Só 390.000. No item 3, ele diz assim, ó. Operações com mercadorias realizadas durante o mês. Compras de 500.000, sendo 50% a prazo. Então, ó, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, esse primeiro item. Então, eu estou comprando 500.000 e vou pagar 50% deste valor a prazo. Então, eu preciso ir aqui, ó, na minha conta de mercadorias. Estou comprando 500.000, certo? Debitei 500.000 em mercadorias. Como que eu vou fazer esse pagamento? Olha, ele falou que 50% vai ser a prazo. Então, fornecedores, 250.000. E os outros 50%? Depósitos bancários. Certo? Então, 500.000 de mercadorias, paguei como? Ó, 50% vai ser a prazo, fornecedores, e 50% estou pagando à vista. Depois ele fala aqui, ó, vendas de 70% das mercadorias por 800.000, sendo 50% desse, estou recebendo 50% a prazo, né? E estou dando um desconto de 20% na parcela à vista. Então vamos lá. Olha só. Eu estou vendendo que 800.000, né? Sendo que 50% ele é a prazo. E estou dando o que? 20% de desconto na parcela à vista, né? Então, vamos fazer aqui uma continha. Olha só. Primeiro aqui, ó. Primeiro vamos fazer assim, ó. Primeiro vamos fazer o custo da mercadoria vendida, né? Ó, estou vendendo 70% das mercadorias. Então, aqui, ó, quanto que eu tenho de mercadorias? Eu tenho 1.700.000. Então, eu vou vender 70% deste valor. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu CMV. Quanto que eu estou vendendo? 1.100.000 vezes 70%. Então, eu estou vendendo, ó, 770.000. Então, eu vou vir aqui na minha mercadorias e vou debitar 770.000. Vou creditar 770.000, certo? Então, eu já fiz o custo da mercadoria vendida, certo? Primeira etapa. Agora, vamos lá. Agora, eu vendi tudo isso por quê? Por 800.000. Só que desses 800.000, 50% foi o quê? Foi a prazo, certo? Então, se foi a prazo, quanto que eu vou ter que receber dos meus clientes? Vou receber o quê? 800.000 vezes 50%. Foi a prazo, certo? Então, vou debitar nos meus clientes 400.000. Agora, na parcela à vista, olha lá, ele fala aqui, ó, 50% a prazo e 20% de desconto na parcela à vista. Quanto que eu teria que receber à vista? Olha, à vista eu teria que receber o quê? 800.000 vezes 50%, que vai dar os 400.000, não é isso? Só que ele me falou que ele deu um desconto de 20%. Então eu vou pegar tudo isso e vou ainda multiplicar por 80%, que eu estou descontando, estou dando o desconto de
20%. Então, quanto que eu recebi à vista? 320 mil. Mais 400 mil, quanto que está dando? Ó, 720 mil. Então, debitei esses dois valores, agora eu preciso acreditar o quê? Receita de vendas, no valor de 720 mil. Certo? Deu para entender aí o lançamento 3? Então, muito bem. Então, no 4, ele fala aqui, ó, pagamentos efetuados no mês. Salários, né? No valor de 30 mil. Aluguel do equipamento, 30 mil. E gerais aqui no valor de... seriam despesas gerais no valor de 10 mil. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Então, despesas de salários. Como eu não tenho aqui, ó, salários a pagar, né? Então, eu vou jogar aqui, ó, em despesas de salários. Valor de 30 mil. Depois, aluguel. Vamos ver se eu tenho aqui aluguel a pagar. Olha só, eu tenho aluguel a pagar. Então, como eu estou pagando, vou debitar 30 mil. E tenho aqui, ó, despesas gerais também. Cadê aqui, ó? Despesas gerais no valor de 10 mil. Então, se eu somar 30 mil, ó, 10 mil de despesas gerais, mais 30 mil de aluguel a pagar e mais 30 mil de despesas de salários, vai dar 70 mil. Como eu estou pagando, então vou creditar em depósitos bancários 70 mil. Depois o item 5, ele diz assim, ó, o aluguel do equipamento utilizado no processo de embalagem das mercadorias é calculado à base de 10% das vendas mensais, deduzidos quaisquer descontos concedidos e sendo seu recolhimento efetuado no início do mês seguinte. Então, vamos lá, ele fala assim, ó, que o aluguel é utilizado no processo de embalagem de mercadorias e é 10% das vendas mensais. Então, vamos ver quanto que eu tive de vendas mensais. Olha só, onde que eu vou ver as minhas vendas mensais? Vou ver aqui, ó, na receita de vendas. Só que olha só, muito cuidado. Receita de vendas, ele vai te dar um saldo inicial de 5 milhões. Só que é um saldo inicial, esses 5 milhões não ocorreram dentro do mês. O que ocorreu dentro do mês? Só os 720 mil, que foi o que nós já havíamos calculado, né? Então, como que eu vou calcular essa despesa? Ele me fala que é 10% das vendas que ocorreram durante o mês. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha despesa, né? Despesa de aluguel do equipamento. Tá aqui, ó, despesa de aluguel do equipamento. Ela vai ser o quê? Vai ser os 720 mil vezes 10%. Então, qual que é a minha despesa desse equipamento, né? De aluguel desse equipamento? 72 mil. Como é algo que eu vou pagar ainda, então eu vou acreditar o quê? Aluguel a pagar, né? Esse aluguel a pagar refere-se ao aluguel do equipamento. Então, 72 mil. Certo? No item 6, ó, ele fala assim, ó, o desconto de nota promissória foi efetuado em 1/5 de X0, a vencer em 31/10 de X0, e a taxa negociada foi de 4%. Então, ó, no item 1 nós tínhamos feito o quê? Uma duplicata, né? A antecipação de uma duplicata. Agora no item 6, ó, vou descontar uma nota promissória, mas o processo é igualzinho. Então, olha só, o que nós vamos fazer aqui, ó? No item 6, olha. O item 6 vai se referir a esta chave aqui, ó. Então, ó, valor líquido recebido, ó. O desconto de uma nota promissória. Ele me falou que a nota promissória é o quê? Vamos ver aqui, ó. Ele tá se referindo a essa nota promissória. Ele já me deu aqui, ó, o desconto da nota promissória, olha. Ele já tinha me dado o saldo inicial de 100 mil. Então, ele está me falando que ele vai descontar essa nota promissória de 100 mil. Então, olha só, 100 mil é o valor da minha nota promissória. Qual que foi o desconto de juros? Vai ser o quê? Vai ser 100 mil vezes a taxa de 4%, que ele nos deu aqui, ó, 4% ao mês. 4% ao mês. Nesse período, ó, do mês 5 até o mês 10, são quanto tempo? São 6 meses. Quando você fizer essa conta aqui, ó, quando você fizer 100 mil vezes 4% vezes 6 meses, vai dar o quê? 24 mil, que é o desconto de juros. E esses 24 mil, ó, já está informado aqui, ó, encargos a apropriar das notas promissórias, 24 mil, certo?
Então, qual que foi o valor líquido recebido? Ó, 76 mil. Se já está informado aqui, ó, se já eu tenho a nota promissória, já tenho o encargo, então ele já contabilizou a minha antecipação, né? O meu desconto. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a apropriação aqui agora desses encargos. Como que nós vamos fazer essa apropriação? Nós vamos calcular o custo efetivo da operação. Então, eu recebi aqui, ó, capital líquido obtido 76 mil, o montante de pagamento 100 mil, preciso pagar 100 mil, no tempo de 6 meses. Então, ou você vai fazer através dessa formulazinha, ou se você tiver HP12C, que é muito mais fácil, você vai fazer esse passinho aqui, ó. Você vai vir na sua HP12C, vai colocar lá 6, que são referente a 6 meses, apertar o N. 76 mil, vai apertar o CHS para ficar negativo e apertar o PV, que foi o valor que você recebeu antecipadamente. Quanto que eu preciso pagar? 100 mil e vai apertar o que? O FV. Depois apertar 0 e o PMT. E por último você vai apertar o I e ele vai te calcular aqui, ó, a taxa de juros. Tá certo? É o custo efetivo da minha operação. Que neste caso aqui, ó, vai dar 46801,65668. Certo? Tá aqui, ó, o custo efetivo da minha operação, que é a minha taxa. Então eu vou calcular quanto que eu vou pagar de juros. Olha só. A antecipação ela ocorreu aqui, ó, em 1/5. Cadê aqui, ó? Ela foi em 1/5 e foi até 31/10. Então, ó, em 1/5 eu tinha um saldo devedor de 76 mil. 31/5 vai ser o que? O meu saldo devedor vezes a minha taxa de juros. Então, eu vou pagar 3.557. Aí eu vou para um novo saldo devedor, que é o que? 76 mil mais essa minha taxa de juros. Para o mês 6, mesma coisa. Eu vou calcular isso até finalizar aqui no mês 10, quando vai ocorrer o pagamento aqui, ó, de 100 mil. Só que quanto que eu vou ter que apropriar aqui, ó? Quanto que eu vou apropriar? Olha só. Eu coloquei assim, ó, o valor dos encargos até 30/6. Por que só até 30/6? Porque é a data de fechamento do nosso balanço. Então, eu só vou apropriar esses dois valores aqui, ó. Que neste caso vai dar 7.280. Certo? Então, aqui, ó, no item 6, olha só, vai ficar o quê? Despesas financeiras a encargos a apropriar, né, das promissórias. Certo? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Então, despesas financeiras. Tá aqui, ó, no valor de 7.280 ao que? A encargos a apropriar das promissórias. 7.280. Certo? No item 7, o que ele fala? Ó, item 7, ó. O extrato bancário. Olha só, aqui a gente vai ter que fazer o que? A conciliação bancária. Então, ele está me falando assim, ó. O extrato bancário em 30/6 de X0 apresentava o saldo de 4.664,500. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha conciliação. Olha só, minha conciliação bancária, eu tenho o que? O extrato bancário, né? Saldo conforme o extrato. E o saldo conforme os registros da empresa, que seriam o que? O meu razonete, tá? Então, aqui, ó, ele me falou, ó, o saldo conforme o extrato é de quê? É do quê? De 464.500. Olha só, ele me informou aqui. E o saldo conforme o registro da empresa, ó, 419.500. Tá certo? Tá aqui, ó. Que é o que eu tenho registrado na minha empresa. Aí ele continua, ó, ele fala assim, ó, as pendências referem-se a despesa bancária debitada pelo banco no valor de 4.000. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha conciliação. A despesa ela foi debitada pelo banco no valor de 4.000. Então, isso daqui, se já foi debitada pelo banco, não vai afetar o meu extrato. Mas, eu preciso colocar aqui, ó, preciso registrar na minha empresa. Então, aqui, ó, despesa bancária no valor de 4.000. Então, eu vou vir aqui no meu razonete e vou aqui nas minhas despesas financeiras. Aqui, ó, no valor de 4.000, debitei o que? 4.000, certo? E depois, ó, o certo seria o que? Você vir aqui e lançar aqui, ó, depósitos bancários, acreditar 4.000. Mas eu vou acreditar tudo de uma vez. Então, só debitei aqui 4.000 em despesas financeiras. Depois o item B, ó, ele fala assim, ó, cheque depositado
e debitado por falta de fundos no valor de 100 mil. Então isso daqui é o quê? Eu depositei um cheque lá de 100 mil, mas não existia fundos. Então alguém me pagou esse cheque de 100 mil e não existia fundos. Então como que vai ficar aqui na nossa conciliação? Olha só, esse cheque aqui, cheque sem fundos. Por que ele não vai afetar o meu extrato? Porque não tem fundos, então não vai constar nada no meu extrato do banco. Mas aqui no registro da minha empresa, eu preciso modificar isso daqui. Por quê? Porque quando alguém me pagou, eu registrei na minha empresa, né, 100 mil aqui nos meus depósitos bancários, mas não existia fundo nesse cheque. Então, você vai criar essa conta aqui de cheques a cobrar. Você vai colocar aqui debitar 100 mil, porque é um direito que você tem a receber. E depois aqui, quando você for ajustar aqui a conta de depósitos bancários, lembre-se que você já tem 40 mil, né? Que foi relativo às despesas financeiras, mais esse 100 mil aqui do cheque a cobrar, certo? Então, 140 mil por enquanto. Item C, ele fala assim, cheque de 5 mil emitido para pagamento da conta telefônica, erroneamente contabilizado pela empresa por 4 mil. Então, olha só. Como que nós vamos conciliar isso daqui, O item C, olha só. Teve um cheque que foi emitido aqui, no valor de 5 mil. Olha lá, ele falou que o cheque foi, cheque de 5 mil para pagamento de uma conta telefônica. Então, ele foi emitido no valor de 5 mil. Então, você vai colocar aqui no seu registro da sua empresa, menos 5 mil. Por quê? O que é isso aqui? Eu coloquei aqui, a diferença contabilizada menor. A despesa de telefone registrada foi no valor de 4 mil, que ele nos informou. Só que o cheque foi no valor de 1.000. Então, você teve uma despesa maior. Então, você tem que contabilizar mais 1.000, certo? Então, qual que é essa diferença aqui? Dos 4 para os 5 é 1.000. Então, vamos lá em despesas gerais. Vamos lançar mais 1.000. Por 4 mil, letra D aqui, débito de 150 mil, referente à duplicata anteriormente negociada e não quitada no vencimento. Então, como que vai ficar essa conciliação aqui, Olha só, duplicatas não descontadas, não quitadas pelo cliente, no valor de 150 mil. Então, nós precisamos ir aqui em duplicatas descontadas, né? Vamos achar aqui, duplicatas descontadas. Aqui, duplicatas descontadas, 150 mil. Debitamos mais 150 mil porque o cliente não pagou. E, letra E, crédito de 300 mil efetuado pelo banco correspondente à conta de outra empresa. Então, como que vai ficar na nossa conciliação aqui, créditos efetuados erroneamente pelo banco no valor de 300 mil. Então, aqui, a nossa conciliação, como que vai ficar aqui, conforme o extrato. Por que eu não vou lançar isso daqui no meu razonete? Porque é de outra empresa, então não vai afetar a minha contabilidade lá, o meu razonete. Então, conforme o extrato, quanto que ficou o meu saldo? 164.500. E no registro da minha empresa vai ter que dar 164.500. Só que ficou faltando o quê? Eu lançar aqui, preciso creditar o quê? Os meus depósitos bancários no valor de 255 mil. Aí sim, eu terei o meu saldo aqui, conciliado no valor de 164.500, que vai ficar batendo com o meu extrato, certo? E por fim aqui, número 8, ele fala assim, a provisão para crédito de liquidação duvidosa será constituída à base de 5% do saldo da conta clientes. Então, o que nós precisamos fazer aqui, Vamos aqui, nós vamos ver aqui, nós vamos constituir uma provisão, né? Então, quanto que eu tenho de clientes? Olha, 790 mil. Então, eu vou em despesa com crédito de liquidação duvidosa. Aqui, despesas. Vamos achar aqui. Aqui,
Despesas com crédito de liquidação duvidosa vai ser o quê? 790 mil vezes 5%. Então, a minha provisão vai ser de 39.500. Então, eu debitei a despesa, né, com crédito de liquidação duvidosa e vou constituir uma nova provisão no valor de 39.500. Certo? Então, encerrou aqui os lançamentos. Agora eu tenho que calcular o que? O imposto de renda. Para mim calcular o imposto de renda, eu preciso fazer o quê? Preciso encerrar as minhas contas de resultado. Então, vamos lá. Vamos encerrar aqui minhas contas de resultado, que eu já deixei pronto aqui, ó. É só finalizar aqui as contas. 720 mil. 10 mil. 300 mil, despesas de salários 350 mil, despesa de comissão 30 mil, despesa de aluguel de equipamento 572 mil, despesa de depreciação de móveis e utensílios 30 mil, despesas financeiras 19.734, despesas gerais 61 mil, abatimento sobre vendas 20 mil, despesa de depreciação de edifícios 20 mil, perda com clientes 5 mil, despesa com crédito de liquidação duvidosa 39.500. Então olha só, na minha apuração do resultado do exercício, à minha esquerda tem as minhas despesas, à direita as minhas receitas. Então receitas menos despesa me deu um lucro bruto de 612.766. Eu preciso calcular o que? O meu imposto de renda aqui, ó, que seria o meu lucro bruto vezes 30%. Neste caso vai dar 183.830. Então vou vir aqui, ó, imposto de renda a pagar vai ser o que? 183 mil, ó, vou fazer assim, ó. Aqui 183.830, certo? Acreditei aqui, ó, meu imposto de renda a pagar. E depois sobrou o que? Sobrou um lucro, né, líquido de 428.936, que eu vou pegar esse lucro líquido e vou jogar aonde aqui, ó, em lucros ou prejuízos acumulados, certo? Então, lucros ou prejuízos acumulados 428.936. Porém, ele ainda me falou aqui, ó, proceder à distribuição do resultado do exercício da seguinte forma, olha. Para a reserva legal, 5% do lucro líquido. Então, vou aqui, ó, no meu lucro líquido e vou calcular 5%. 21.447. Então, para a minha reserva legal, 21.447. Depois, dividendos, 25% do lucro líquido. Então, eu vou no meu lucro líquido e vou calcular 25%. Então, deu 107.234. Então, aqui, ó, dividendos a pagar, 107.234. E por último, ele me fala da reserva estatutária, que é 10% do lucro líquido. Então, na minha reserva estatutária, lucro líquido vezes 10%, deu 42.894. Transferi aqui o saldo para reserva estatutária. E ele me disse que aqui, ó, se sobrar, pode deixar aí, né? Isso que ele fala, o saldo remanescente ficará retido na empresa para uma futura decisão. Então aqui, ó, depois ele pede para você elaborar uma demonstração de resultado do exercício e um balanço patrimonial. Mas olha só, o lucro do exercício, ó, 386.936. Espera aí, o que está dando de errado? Olha pessoal, eu tava dando uma olhada aqui para ver o porquê que não estava batendo aqui, ó, o meu lucro líquido do exercício, né? Que neste caso a gente chegou aqui em 428.936 com a resposta do autor, ele chegou em 386.936. Não sei como que ele chegou nesse lucro líquido aqui, mas não encontrei nada de errado no que nós lançamos. Então eu acredito que ele tem errado aqui nessa resposta, tá ok? Mas vamos ver aqui se o nosso balanço fecha neste valor. Então aqui, ó, nós temos primeiro aqui, ó, uma DRE. Então, a receita de vendas 5.720.000,
menos o abatimentos, né, em devoluções de vendas, menos 20 mil. Cheguei numa receita líquida de vendas de 5 milhões e 700 mil. Tirei o custo da minha mercadoria vendida. Cheguei no resultado bruto com vendas. Adicionei receita de serviços e cheguei em um resultado bruto com vendas e serviços. Depois eu vou tirar as minhas despesas operacionais e vou chegar no resultado antes de receitas e despesas financeiras. Vou tirar os descontos financeiros obtidos e despesas financeiras para chegar no resultado antes de impostos e participações. Tirei aqui o meu imposto de renda e cheguei no meu resultado líquido. Já o meu balanço, olha como que ele ficou. Ele ficou aqui, ó, depósitos bancários no valor de 164.500, clientes, provisão para crédito de liquidação duvidosa, olha, uma conta retificadora do ativo, cheques a cobrar, aplicações financeiras e mercadorias. No ativo não circulante ficou o grupo imobilizado, fiquei com edifícios, a depreciação acumulada de edifícios, móveis e utensílios e depreciação acumulada de móveis e utensílios. Se eu somar ativo circulante com o ativo não circulante, tem que dar um total de 2.625.000. Já no passivo circulante, fiquei com o quê? Com fornecedores, notas promissórias descontadas, encargos a apropriar das notas promissórias, duplicatas descontadas, encargos a apropriar das duplicatas, aluguel a pagar, imposto de renda a pagar e dividendos a pagar. Meu patrimônio líquido fiquei com capital, reserva legal e reserva estatutária e lucros ou prejuízos acumulados. Se eu somar o passivo circulante com o meu PL, tem que dar 2.625.000, que foi o que ele nos informou. Então eu acredito que aqui, ó, o autor tem errado aqui na hora de colocar a resposta. Tá certo? Então, pessoal, e também deixei aqui, ó, demonstração de lucros ou prejuízos, olha só. Eu tinha um lucro de 428 mil. Opa. Então eu tinha aqui, ó, um lucro de 428.936. Destinei deste lucro para reserva legal 21.447. Reserva estatutária 42.894 e dividendos a pagar menos 107.234 Fiquei com um saldo final de 257.362. Tá certo, pessoal? Então esse daí foi o exercício 7.25. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe o seu joinha aí e o seu comentário. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo exercício. Fui!